bolo de hoje vai ser aquele modelo de bolo bem clean, bem delicado, simplesinho, mas que fica um charme e fica muito bonito na mesa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos para mais uma decoração. Antes de tudo, vamos fazer a ganache para deixar já descansando um pouquinho. Esse dia eu acordei um pouquinho mais cedo, estava bem cedinho, porque a cliente marcou para retirar de 10 horas. E aí eu fiz ele bem mais cedo, né? Porque a ganache precisa dar um descanso, então eu fiz 2 ganaches. Como vocês gostam de saber a quantidade de tudo, eu vou falar pra vocês, né, tudo referente ao bolo. Então, essa base, né, vai ser um bolo de 2 andares. E aí essa base, ele tem 18 centímetros de diâmetro e a altura fica mais ou menos 12 centímetros. O de cima, né, vai ficar 13 centímetros de diâmetro e a altura a mesma coisa. E aí, pra ganache, vocês sabem que eu sempre gosto de fazer uma coberturazinha antes da decoração com a ganache meio amarga, porque fica mais estruturado, fica mais firme. Então, aqui eu coloquei 500 gramas de chocolate, né, pra fazer a ganache meio amarga. E aí, com a ganache branca, eu usei 800 gramas. Então, façam as continhas aí, foi essa quantidade. E foi certinho, minha gente, foi certinho. Sobrou, eu acho que umas 2 colheres da ganache branca. Mas a ganache preta eu usei toda certinha, porque eu já tenho uma clareza aí do tanto que eu uso. Quando eu vou fazer um trabalho de bico, um cachepô, alguma coisa assim que eu vou usar um pouco mais de ganache, aí eu coloco um pouquinho mais. Mas esse, como ele vai ser todo lisinho, né, sem detalhes, então eu já sei ali a quantidade certinha pra fazer. Então eu tô fazendo aqui primeiro a minha cobertura, né, pré-cobertura. Com a ganache meio amarga, vou fazendo os 2 bolos da mesma forma. Pra quem já assiste meus vídeos aí, sabe que eu gosto de fazer isso para deixar o meu bolo mais firme. Mas lembrando, isso não vai salvar o seu bolo. Não adianta você fazer um bolo que não tem estrutura, que você faz um recheio, né? No ponto que não tá bom, né? Deixa um recheio mais mole, coloca recheio demais, não deixa descansar. Então junta tudo isso aí e você vai ter um desastre. Então aqui a gente já fez todo o passo a passo, né? Muito bem feito. Então massa estruturada, a gente usa massa manteigada, recheio no ponto correto, a quantidade ideal ali para ficar balanceado, para não deixar o bolo seco, né? Mas também não deixar recheio demais a ponto de desestruturar o meu bolo. Então ele descansa ali no mínimo 6 horas. Eu sempre gosto de rechear um dia antes, então a gente faz ali à tarde, o Lucas faz a produção, à noite eu recheio, ele passa a noite descansando e pela manhã eu decoro. E aí, depois de tudo isso, a gente vem para uma decoração bem feita. Então, são passos, né, que a gente precisa seguir certinho. Não adianta criar moda e pular alguma dessas etapas, porque aí você vai acabar, né, pecando em alguma dessas partes. Então, aqui eu já passei a minha ganache meio amarga, fiz a minha blindagenzinha ali. E aí, tô fazendo agora com a ganache branca. O bolo vai ser, né, todo branco. Quando eu peguei minha ganache, né, eu percebi que ela tava um pouquinho talhada. Eu pensei que ela ia me dar problema, mas não deu não. Assim que eu fui alisando, ela foi tomando forma ali e eu fui me surpreendendo. Ela ficou perfeita. Ela descansou um tempinho bom. Então, foi só a percepção aí, né, que eu pensei que ela tava talhada, mas não tava não. À medida que eu fui alisando, que eu fui passando no bolo, ela foi ficando boa, né? Foi secando, foi endurecendo, então ficou perfeito. Eu coloquei também um pouquinho de dióxido aqui nessa ganache pra ela ficar branquinha, porque o chocolate branco, né, ele é clarinho, mas quando a gente faz ali a ganache, ele fica meio amarelado. E aí, pra ficar bem branquinho assim, eu coloquei uma colherzinha de dióxido de... Eita, é complicado de falar. É dióxido de titânio. Então, é um pozinho ali que a gente usa. Ele é basicamente um corante branco em pó. Você pode também colocar o corante em gel branco, que funciona também, mas aí você vai ter que colocar uma quantidade maior, porque ele não é tão forte. O dióxido, como ele é puro, ele é bem mais forte, então ele pega rapidinho. Uma colherzinha que você coloca, a ganache já fica toda branquinha. E aí eu vou, né, diluo ela, eu já coloco na hora que eu faço. Então eu coloco o líquido, junto ali o pó do dióxido e misturo tudo. Porque se eu for colocar o pó depois... Eu já fiz algumas vezes e eu percebo que ela fica um pouquinho talhada, sabe, a ganache. Então, eu gosto de fazer na hora que eu misturo, na hora que eu tô fazendo. Aí, eu coloco o líquidozinho e coloco o pó. Aqui eu tava mostrando pra vocês a quantidade de chocolate que acabou certinho, tá vendo? Eu fiz as 2 blindagens com ganache preta. E essa foi a quantidade da ganache branca que sobrou, que vai ser o que eu vou usar pra fazer a minha decoração. Então, sobrou pouquíssimo, só um restinho no saquinho. Mas a branca sobrou esse pouquinho aí que eu usei pra fazer, né, um acabamento ali entre os 2 bolos. Aí aqui eu já tinha alisado esse meu bolo da base.
Coloquei ele na geladeira para ficar bem geladinho e tô tirando as quinas dessa forma. Eu já mostrei aqui para vocês eu tirando essa quina com a espátula, né, mergulhando na água quente. E aí quis trazer para vocês que essa técnica aqui também dá certo. Você deixa o bolo bem geladinho para ele ficar bem durinho. E aí depois vem com a lâmina de estilete cortando essa quina. Então você coloca ali a lâmina, vai girando a bailarina e ele vai tirando ali todo o excesso e fica bem retinha, não fica feio, não vai ficar marca nem nada. Agora essa ganache tem que estar bem gelada, porque se ela tiver cremosa, vai ali, né, balançar tudo, não vai ficar legal não. Vai ficar meio tortinha, né, as bordas. E aí fiz a junção dos dois bolos e aqui tô fazendo o acabamento. Lembra da ganache que sobrou que eu falei pra vocês? Sobrou bem pouquinha. Coloquei aqui um bico de confeitar pequenininho, um bico folha não. Bico pitanga, bem pequenininho, bem delicado, porque eu não queria que ficasse uma coisa muito grande, exagerada, né? Então, fiz ali o acabamento entre os dois bolos e fica bem delicado, minha gente. Esse bolo ficou lindo, eu acho uma fofura esse tipo de bolo mais delicadinho, com poucos detalhes, porque eu acho que fica muito bonito, fica aquele ar de bolo chique. E aí, depois de fazer o acabamento em cima e embaixo, isso aqui foi o que sobrou de ganache, tá vendo? Então, isso aí foi o que sobrou das 800 gramas. Então, deu pra alisar o bolo todo. Fiz o acabamento em cima e embaixo e sobrou isso. Então, foi certinho. É sempre bom sobrar um pouquinho, né? Porque senão, imagina se falta. Se você faz metade ali do acabamento do bolo e falta a ganache, aí que vai ser problema. Então, sempre é bom fazer um pouquinho a mais, mas não demais pra não ter desperdício. E aí, esse que sobra a gente também pode guardar. Você pode colocar num saquinho descartável, fecha bem fechadinho, embala a etiqueta e guarda na geladeira, que você pode usar quando for, né, precisar. E aqui eu fiz esse aramezinho com pasta americana, né, fiz essa tirinha bege, um marronzinho, claro. E coloquei umas roupinhas que eu fiz na pasta americana. Na inspiração, eu tinha fechado com a cliente de fazer em papelaria. Só que eu achei que não ia ficar muito legal em papelaria. Eu disse, não, vou fazer em pasta americana, que eu acho que eu posso fazer uns detalhes a mais. E ficou melhor mesmo, porque eu coloquei uns detalhezinhos que eu fiz um relevo. Essa bordinha da gola dos vestidinhos, do macacão, ficou legal. Que eu fiz tudo sobreposto. Então ficou um relevozinho ali, eu acho que ficou legal, ficou bem melhor. Aí eu fiz tudo branquinha e vim colocando os detalhes dourados como meu coração mandou, né? A cliente pediu que as roupinhas fossem douradas. Só que eu achei que se eu fosse pintar tudo de dourado, não ia ficar muito legal, porque não ia realçar os detalhes. Então, alguns eu fiz só um contorno, outros eu pintei um detalhezinho a mais. A do meio eu pintei toda, então fui mesclando assim, na forma que eu fui achando que tava legal. E assim ficou o resultado. Eu coloquei essa letrinha, né, essa frasezinha, oh baby, que é em papelaria, né, bem delicada, bem fininha, a gente ficou lindo. Pessoalmente ficou melhor ainda, muito mais bonito. E muito delicadinho, bem fofinho. A cliente quis, né, uma decoração mais clean, desse jeito mesmo. E as roupinhas penduradas, né, aqui a gente colocou um macaquinho. Esse segundo, aquele babadorzinho, né, que os bebês usam. Esse do meu é um body, né? Aí eu fiz também um vestidinho e o outro é uma blusinha. Então, mesclei ali, coloquei um de cada. Esse de cima a gente deixou, tá vendo? Uma quinazinha imperfeita, bem delicada. Fiz uma espiral em cima e o restante ele todo liso. Deixei com o mínimo de imperfeição possível. Eu alisei, mas gente, ele ficou bem lisinho mesmo, parecendo pasta americana. Se não fosse a quina imperfeita ali pra entregar aqui a ganache, dava pra confundir com pasta americana, porque ele ficou bem retinho. E esse acabamento, né, do bico ficou ainda mais bonito, né, deu um charmezinho ali. Eu amei, eu sou suspeita pra falar, porque eu amo todos os bolos que eu faço. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que é que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo.